Um dos acordos mais comentados ultimamente entre o Brasil e a China, nessa missão que está acontecendo agora, nesse exato momento, né, entre os dois países, em solo chinês, inclusive tendo o Lula e toda a comitiva, foi um acordo feito ali entre o Banco Central Brasileiro e o PBOC, que é o Banco Popular da China, né, fazendo uma renovação de um contrato que a gente chama de swap cambial, no valor ali de 157 bilhões de reais. E o objetivo desse contrato é ele permitir a troca entre reais e yuan, né, o renminbi, entre os dois bancos centrais. Eu já falei, para quem conhece aqui no podcast, eu já falo sobre o famoso FX Swaps. Então, meu objetivo é explicar um pouquinho como é que funciona tudo isso, para que ele serve, mas também tirar um pouquinho, né, das narrativas, porque eu já vi uma série de comentários ali de pessoas que já disseram, não, a partir de agora é um acordo que não vai mais usar dólares e acabou novamente a 30ª, 40ª morte do dólar em menos de 2 anos. Então, vamos lá. Primeiro, isso aqui veio de uma resolução, né, do Banco Central. Peguei isso aqui da própria página. Eu vou colocar no link, né, da descrição para que você mesmo leia a resolução. Então é um contrato com validade de 5 anos e ele permite justamente a troca entre esses dois. Só que para você é importante você entender como que funciona um FX Swap. O FX Swap, eu já falei principalmente em relação ao Fed, né, para o resto do mundo, onde você tem ali uma troca de moedas de forma temporária diretamente entre bancos centrais. O objetivo aqui é você manter a liquidez entre esses dois mercados caso precise. Então não é uma coisa que é para uso imediato, mas ele é como se fosse uma linha de liquidez emergencial caso algum dos países enfrente escassez da moeda estrangeira para transações comerciais bilaterais. Então é basicamente isso, como se fosse um backstop, né? Uma coisa assim para ajudar. E é claro que, obviamente, você tem que reconhecer que a aproximação entre os Estados Unidos, não, entre o Brasil e a China não para de aumentar, com o objetivo de se distanciar dos Estados Unidos. E isso fica cada vez mais aflorado no momento onde nós estamos vendo cada vez mais desglobalização, descooperação. Os países têm que escolher os seus lados. Então é interessante você ver a narrativa, né? Aqueles que a defendem já adoram, falam, uau, agora sim, tudo vai ser implementado. A China, inclusive, vai instalar trem-bala para tudo quanto é lado, graças a esse swap. Eu vi de tudo quanto é interpretação e também é engraçado ver isso na internet. Então, primeiro é importante você a gente falar a seguinte coisa. Esse swap, ele é uma renovação, ele já existe desde 2013 também, se não me engano, com o Guido Mantega na época, fez essa introdução do swap para permitir essa liquidez entre os dois países. A outra coisa que é interessante a gente falar também é a importância disso. Então, às vezes a gente cria uma coisa muito maior do que ela é. Esse é um processo de desdolarização? Sim e não. Ele, sim, pela questão geopolítica, de você ter realmente uma aproximação cada vez maior do Brasil com a China, né? O grupo do BRICS ali, pelo menos bilateralmente, é uma coisa extremamente importante ali, principalmente para o Brasil deixar claro para o mundo qual que é o lado ali que ele está escolhendo. Alguns vão ficar felizes, outros vão ficar tristes, depende ali da sua interpretação, não é o meu objetivo aqui entrar nesses lados. Agora, é importante nós entendermos como funciona toda a parte do sistema monetário. É isso que às vezes a gente esquece. Então, quando você dá uma olhada no próprio yuan e no real, são duas moedas, mas principalmente o yuan, pela importância da economia chinesa, a estabilidade dessa moeda depende da profundidade da liquidez dos mercados em dólar. Ambas essas moedas que você está vendo aqui, elas são derivativos de dólar, porque nós temos um sistema hoje voltado para isso, que é o famoso sistema euro-dólar, que eu canso de falar isso aqui. Para quem não conhece, são os dólares depositados fora dos Estados Unidos. Tem nada a ver com os euros, né? Euro significa fora, nesse contexto, ok? Então, esse é um mercado de derivativos, de funding, que eu falo em bastante detalhes para os membros. Então, se for uma coisa que você busque, você pode entrar aqui também para se tornar membro no canal do YouTube. E abandonar o dólar, você achar que esse conceito que você está usando aqui, de simplesmente uma coisa que é de uso emergencial, caso tenha problema de liquidez entre os dois países, se você abandonar o dólar,
realmente aí já beira literalmente o ridículo, porque não é isso que está acontecendo. Isso é uma coisa usada entre vários países que têm transações comerciais para ajudar você a fazer essas transações. Agora, é claro que ao longo do tempo, o objetivo, um dos maiores objetivos da China é você permitir que o yuan seja usado em outros lugares. Agora, como que isso funciona e quais são as implicações? Então, antes de explicar essa parte, eu quero só dizer para você que muitas das coisas que vem acontecendo, né, inclusive a mudança de blocos, distanciamento, etc., entre os países, você pode ficar extremamente confuso sobre o que fazer com seus investimentos, e é para isso que eu disponibilizei para você esse QR Code para você fazer uma revisão gratuita dos seus investimentos com a nossa equipe. E também você tem todos os links abaixo, seja na minha newsletter também, para você ler conteúdos exclusivos no Substack, e os vídeos de membros também vão poder te ajudar a entender cada vez melhor. Então vamos lá. Continuando essa parte aqui do swap em si, você vê claramente que isso é de um interesse muito grande da China para internacionalizar o yuan para o resto do mundo. Então, manter a estabilidade do yuan é uma coisa crucial para esse objetivo. Afinal de contas, a China vem tentando abrir algum tipo de sistema de yuan, né, de RMB, fora da China, que é esse sistema que não chega nem perto da liquidez do dólar hoje, mas é muito importante você não colocar esses sistemas de forma paralela. Não, se eu uso um, ele automaticamente abandona o outro. Na verdade, você tem que colocar como duas camadas, porque independente do que eu ache, ou que eu deva, ou que o sistema, da forma que ele funciona, está completamente errado, isso pouco importa. O que importa é que, pela mecânica monetária, a base de todo o sistema é o dólar e as outras moedas acabam ficando ali como derivativos dela, inclusive o próprio yuan. Então, para você tentar fazer algum tipo de mudança, você precisa expandir isso para outros países. E a China, sendo o maior parceiro comercial do Brasil, ter acesso a esse RMB vai permitir facilitar as importações chinesas, vai ajudar uma integração financeira bilateral muito melhor, só que isso não representa aquela autonomia monetária real, certo? E isso, assim, se você olhar no balanço, né, a China vai sair bastante beneficiada com isso, porque faz parte da estratégia. Ter um parceiro como o Brasil nessa expansão é muito bom, só que o grande perigo é que a China precisa controlar o câmbio. Ela controla muito, por isso que ela tem tanto controle de capital, mas é muito difícil o grande desafio para isso é você conseguir manter essa pressão deflacionária dentro da China e não exportar essa deflação, ou ter uma desvalorização muito grande do RMB, quebrando ali a confiança de outras nações para poder usar isso. Então, assim, tem uma série de coisas que precisam ser suplantadas, porque você não tem nem longe da liquidez que você tem hoje no sistema euro-dólar, com toda a questão do Ripple, que eu falo, que é a única obtenção, 80% de todo o crédito do mundo é gerado por isso. Então, assim, é literalmente impossível comparar os dois sistemas. Então, é só por isso que eu quero deixar bastante claro, quem me segue já sabe um pouco disso, mas para a gente separar as narrativas, o joio do trigo, digamos assim, porque aqui não tem absolutamente nada demais. É uma renovação de uma coisa que já existe desde 2013, mas as pessoas vêm tratando como se isso tivesse acabado de ser feito. Mas é inegável, novamente. Existe ali uma tendência cada vez maior da busca por essa ordem monetária multipolar. Mas é impossível você passar por isso sem que você desdobre essa parte ali dessa camada que é o sistema euro-dólar. Não tem como. Então, mesmo assim, a China, o mais importante aqui é você saber que a forma que o próprio RMB, né, o yuan, a sua valorização é mantida, depende da capacidade da China de ter os seus níveis de dólares controlados e manter o acesso aos seus bancos offshore, principalmente em Hong Kong, para poder fazer essa ponte entre o sistema offshore, fora da China, para o sistema onshore, que é na China Mainland, né, que é realmente ali
a China, de fato, né, que não seria Hong Kong. Então, eu tenho inclusive um capítulo que eu falo exatamente sobre esse assunto para membros, que eu recomendo fortemente, foi o meu último capítulo, falando exatamente de como que funciona. E é uma válvula de pressão. E isso é importantíssimo você entender para que se tenha, para que se saiba que tipo de sistema o Brasil está começando a adotar a partir do momento que ele aproxima cada vez mais da China. É um sistema monetário completamente diferente. Então, dentro do sistema euro-dólar, cada país tem o seu papel. Cada país é um pilar. Todos os países, na verdade, ajudaram esse sistema a se perpetuar. Então não é uma coisa de essa é a moeda dos Estados Unidos, eu não tenho nada a ver com isso, basta abandoná-la que está tudo certo porque eu sou a maior economia do mundo. Nem a China ultrapassando os Estados Unidos, muitos já dizem que já ultrapassou, etc. Dependendo da métrica, isso pouco importa, mas mesmo que se tenha a certeza absoluta de que agora a China é o país número 1 do mundo, mesmo assim, a forma que o renminbi é feito não consegue suplantar a forma que o sistema monetário dos bancos interconectados são feitas. Então, esse é um grande calcanhar de Aquiles para a implementação disso. Então, vale a pena você tomar a sua própria decisão para entender a seguinte coisa: quais são as grandes vantagens para o Brasil e para a China disso? Tem uma maior integração. Agora, quem ganha mais? Uns podem dizer que é o Brasil, porque ele precisa de infraestrutura, que é uma parceria com alguém que vai realmente ajudar o país, etc. E outros podem dizer que não, na verdade, o Brasil está sendo usado como uma das formas de expansão da própria China. Cada um vai ter sua própria opinião, mas o objetivo é fazer, obviamente, você poder pensar. Então, o FX Swap é uma coisa bastante normal, feita com vários outros países, e isso é simplesmente algo emergencial e qualquer tipo de narrativa ali criada em cima disso, como se fosse mais uma estaca ali, mais uma facada no dólar, realmente não passa de um exagero.